Estamos aqui com uma figura que já é presente no nosso episódio, graças a Deus, com a honra, estamos aqui de novo com a doutora Monique. Boa noite, Monique. Muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Assim como vocês, eu também estou aprendendo sobre lipedema. Opa. Por quê? Porque lipedema é um assunto que todo dia aparece coisa nova. É um assunto mais novo, não é? Não, não é. Olha só. A primeira descrição de lipedema é dos anos 40. Né? Luvinho, 100 anos já. Eu comecei bem esse episódio, né? Vai lá. Não, mas vamos lá. Quando você fez faculdade, eu não ouvi falar de lipedema, você ouviu? Não. Também não. Então, muitas vezes, assim, descreveram lá, beleza, segue a vida. E agora o povo está revisitando o tema, muitas vezes. É claro que a medicina evolui, né? A gente tem hoje muita medicina baseada em evidência. E existem pessoas que acabaram recuperando esse assunto, né, lá dos anos 40, para poder trazer verdade, e muitas pessoas trazendo inverdade sobre lipedema também. Então, no Brasil, hoje, se fala muito de lipedema. Talvez o professor Amato, de São Paulo, seja um dos precursores, um cara com muita boa informação. E ele fala que foi por ter pacientes que tinham dor, né, que ele começou a procurar uma solução, né, e um diagnóstico, né, para aquilo que muitas vezes era deixado à parte. Eu considero como sendo talvez uma trajetória como a fibromialgia teve, né? De uma dor que ninguém explicava, muitas vezes incompreendida e até menosprezada, né? E hoje a gente talvez fale com lipedema da mesma forma que fibromialgia foi falada em outra oportunidade. E muitas vezes, eu acho que as coisas, muitas vezes, lá na frente vão acabar se relacionando, você entendeu? Do mesmo jeito que, quando começaram a falar da fibromialgia, pensava-se numa etiologia inflamatória para o negócio, né? E hoje a gente vê que é uma coisa mais neurológica, você entendeu? Talvez o lipedema siga um caminho parecido, né? Curioso. Porque você tem ali um quadro de dor crônica, você tem alteração vasomotora local e tal. Então, assim, que tem alguma alteração neural no local, não tem dúvida. Entendeu? O que é? Não sei, não sou pesquisador, não faz parte aí do meu dia a dia. Mas, com certeza, ainda tem, para mim, né, tem muita coisa aí para ser descoberta. Mas eu acho que a ideia de, assim, mesmo sendo uma condição descrita há tantos anos, a ideia de que esse conhecimento vem sendo construído realmente faz todo sentido, porque é algo que, no nosso diagnóstico cotidiano, surge há pouco tempo, né? A presença disso. E a compreensão está ainda distante de algo mais de domínio, principalmente para quem faz neurologia, neurocirurgia, dor crônica, ortopedia, encontra esses pacientes. Eu não sei se... E aí, a gente aqui já caiu direto no assunto, mas a Monique, cirurgiã vascular, é também especialista na área de lipedema e humildemente falou que está aprendendo sobre o assunto, mas é mais ou menos o Ayrton Senna falando que está aprendendo a dirigir. Guiar na chuva. Para a gente que a gente tinha acabado de tirar a carteira, né? Mas tudo bem. O Senna detestava guiar na chuva? Não. Ele detestava guiar na chuva. E por isso ele treinava igual um louco e por isso ele ficou tão bom. Legal. Bom. Mas ele detestava Isso é quase um meme assim do Sun Tzu, né? Se você detesta de uma coisa... Eu estou tentando entender em qual momento que eu vou em qual que é o caminho que eu vou seguir com o lipedema igual o Senna, né? Não, eu estou aqui pensando, na hora que ele falou e puxou a gancho pro Senna, eu pensei assim, falar do lipedema. Tenha paciência, né? Cope with us. Porque assim, a gente já caiu falando do assunto, mas Monique, eu vou te pedir, por favor, explica pra gente então, o que é esse danado desse lipedema? Do que a gente está falando? A gente está falando de uma condição que foi descrita pela primeira vez nos anos 40, né, na Mayo Clinic, mas que após isso estava no momento, a gente tem que entender um momento histórico, né? A gente estava diante de um cenário de guerra, né?
Então, as pessoas elas estavam muito mais preocupadas com outras condições, né? Basicamente, sobreviver. E depois disso, Brasil e Europa como um todo, né? Entrou no período das ditaduras, enfim. Então, no contexto histórico, a mulher não era vista, né? E hoje a gente tem um crescimento de uma visibilidade feminina, e isso não é sobre feminismo, mas o que a mulher fala hoje tem mais importância do que tinha naquele momento. Então, tinha muito estigma de, você está reclamando de dor, você é mulher, enfim, né? E tinha esse estigma? Não tem ele até hoje, não? Ele tem, mas no momento em que mulher não votava, né? Era muito pior, né? Era muito pior. Então, hoje, uma mulher chega e consegue fazer uma queixa para a gente no consultório que está incomodando e a gente consegue ouvir, ou deveria ouvir, né, o paciente. Então, o lipedema surge num cenário em que você tem uma desproporção, né, de acúmulo de gordura nos membros, de uma forma geral, membros superiores, membros inferiores, de forma predominante nos membros inferiores, mas existe também lipedema nos membros superiores. Existe lipedema em homem também, né, numa incidência muito menor, e a gente estima que aproximadamente 12% da população feminina tenha lipedema, né? Então, Cara, 12, hein? 12%. 12 é altamente. Mas, assim, 12% talvez para vocês. Não sei se é porque eu sou cirurgiã vascular, então... No seu consultório, no meu consultório, 80%. Hoje eu arrisco a dizer 95%, né? E através, às custas de muita desinformação, mas a gente vai chegar a isso mais para frente. Então, é uma desproporção no acúmulo de gordura, né? É uma gordura que tem predominância pelos membros, não é uma gordura visceral. E acredita-se que, evolutivamente, as mulheres elas foram selecionadas para ter esse acúmulo, né, de gordura. Por quê? Porque teve um momento em que a função da mulher era gerar. A gente está falando de uma questão biológica. Então, se a mulher ela precisa gerar e ela fica sem suplemento alimentar, ela precisa de reserva. E onde as mulheres elas guardam reserva, né? Nos membros. Então, a gente consegue perceber que as mulheres têm um formato que é genicoide, né? Que foi... Perinho. Exatamente, que foi selecionado ao longo do tempo. E essa gordura, ela não é de todo ruim, tá? Então, a gente sempre vê o lado negativo do lipedema, né? Mas hoje a gente sabe também que, apesar de ser um processo inflamatório, ela tem um efeito cardioprotetor. Então... Como assim? Quando existem as cirurgias de lipedema, isso é descrito, tá? Assim, quando a gente faz... A gente não, quando o pessoal da cirurgia faz lipoaspiração de lipedema, pode acontecer da paciente ela começar a produzir uma gordura visceral ao invés de uma gordura periférica, né? E isso aumenta o risco cardiovascular, diminui o HDL. Então, assim, os exames ficam mais difíceis de ser controlados. Tanto que a mulher ela tem um efeito cardioprotetor até entrar na menopausa, né? Então, em termos de se você precisa acumular gordura, evolutivamente, as pessoas que acumularam na periferia têm uma vantagem em relação a quem acumulou visceral. E a gente tem que também pensar que doenças que têm alta incidência, né, são doenças que fogem do escopo das doenças raras. As doenças raras, e vocês sabem muito melhor do que eu, são doenças que muitas vezes matam os pacientes. Então, evolutivamente, a gente tem uma quantidade muito menor de doença rara. Por quê? Porque elas matam os pacientes. Ao contrário das doenças crônicas, né? Então, os processos crônicos, como pressão alta, hipertensão. Então, existem doenças, né, que, na verdade, a gente Esse gene foi continuando, né? Sim, e hoje a gente consegue saber que tem, ainda mais agora que a gente está na era da genoma, né?
que existem bases genéticas, né, para lipedema, para diversas condições, né? Então, a medicina hoje ela está entrando cada vez mais na era do genoma, né? Então, ela é uma desproporção de acúmulo de gordura dos membros, tanto superior quanto inferior, e que pode ter processo inflamatório, tá? O que a gente considera como aquilo que é doença, né? Patologia, né? A ser tratada é quando ela é dolorosa, né? Então, a paciente, além de ter um acúmulo de gordura, ela é uma gordura túrgida, é uma gordura que é extremamente inflamada. Então, muitas vezes ela está ali com um diagnóstico difícil em relação à obesidade. Hoje a gente vive, né, uma condição... Hoje tem os inibidores, né, de GLP-1, e existem estudos, né, que referem que a tiazapida ela tem uma melhora do perfil de lipedema das pacientes. Então, assim, elas melhoram, inclusive, a relação de dor, né? Talvez porque haja uma melhora do processo inflamatório, não sei. Porque elas estão comendo menos, eu estou falando elas, mas tem homem também, tá? Mas é porque é a maioria. Estão ingerindo menos fatores que são inflamatórios do ponto de vista alimentar. Então, fica o questionamento, né? Mas são pacientes que atualmente chegam para a gente no consultório com... Na verdade, no meu consultório, a maioria é uma queixa estética, né? E eu tenho muito receio disso porque tem muita desinformação, né? Eu ia te perguntar com o vascular, não, a associação disso com alterações vasculares também. Porque, veja, quando a gente fala... Vou puxar para a neuropatia diabética, que é, de longe, a neuropatia mais comum. E quando a gente fala de neuropatia diabética, a gente fala da neuropatia, da inflamação do nervo, e a gente fala também da doença vascular periférica, né? A gente fala da angiopatia diabética, porque lá na periferia, todo nervinho está lá com nave, né? Você tem um complexozinho com artériazinha, uma veiazinha, daí inflama todo mundo. Você tem a neuropatia, você tem a doença diabética de pequenos e grandes vasos. Sim. E aí eu ia te perguntar agora para o lipedema. A gente está falando de uma condição que determina inflamação crônica, que determina dor. E aí eu ia te perguntar, e a parte vascular disso daí? A parte vascular, a gente tem uma alta incidência, né, de doenças principalmente venosas, né? Como acaba cometendo muitas mulheres, né, invariavelmente tem muitas vezes essas condições associadas. O cirurgião vascular, né, para quem está vendo o programa agora, o que é o cirurgião vascular? O cirurgião vascular é o especialista para tratar doenças vasculares, né? A gente trata as veias praticamente do corpo inteiro, né? Tirando cérebro e coração, e mesmo assim alguns fazem intervenção para essas localidades também. Mas o que esse paciente ele chega? O cirurgião vascular ele é o médico da dor da perna, tá? Mas é real. Porque é prevalente. A dor das veinhas. Não, qualquer dor na perna. A dor dos ossos, dos tendão. Tudo. Não, mas primeiro ele vem pra gente. Vai mesmo. Vai primeiro no vascular. Antes ele vai no vascular. Então assim, a gente que é cirurgião vascular, a gente tem uma pegada muito clínica, né? Tem que ser, né? Claro que existem aqueles que são mais... Eu senti um preconceito contra a ortopedia. Não, eu não senti de forma nenhuma. Se você não sentiu, eu falo. É sim, e azar da ortopedia. Bora, vamos continuar aí. De forma nenhuma. Mas é assim, o clínico fala que o paciente tem dor na perna, pro vascular. E, inclusive, as lombociatalgias, sabe? Chega muito. A gente faz lasegue. Você vê, assim, um lasegue de livro. Eu falo assim, gente, essa pessoa aqui tá com uma compressão. Ninguém examinou, sabe? Então, qualquer dor na perna é do cirurgião vascular, né? Monique, um relato rápido de quem vive algo parecido.
Eu atendi um paciente que há 1 ano, entre médicos e médicos, ficou emocionado. Eu falei, mas por que o senhor está assim? É a primeira vez que alguém me examina. Ah, mas aconteceu isso comigo semana passada. Entendeu? Então, assim, ok, vamos lá. É sobre isso mesmo. isso. É sobre isso. E eu recebi uma paciente ontem que não tinha simetria nenhuma. A oncologista falou, tem que procurar um vascular. Aí eu falei, mas não tem nada aqui, né? Era uma lombociatalgia. Eu falei, vamos lá examinar, né? Acontece. Aí mandou para o vascular, enfim. Então, a gente recebe todas as dores na perna que podem existir, seja de fibromialgia, artrite gotosa, lipedema, linfedema, varizes, tudo. Então, elas acabam chegando para a gente, né? Existe uma dificuldade, né, também na hora de descrever dor, né? Vocês sabem que para o paciente descrever é muito difícil, né? Ainda mais quando é uma dor assim muito subjetiva, né? Uma dor que ela incomoda, mas eles não sabem definir muito bem. E assim, você não tem histologicamente, ou seja, lá na microscopia do negócio, no tecido, você tem alteração patológica. Tem. Mas você não tem uma lesão estrutural visível, né? A gente consegue Você fala ver... histológico. Porque você não, tem não, um não, fenótipo. Mas lá no micro, você não tem, você tem alteração. Mas macroscopicamente falando, não é igual um corte na pele. Você entendeu? Ou uma inflamação que você tem, um negócio exuberante ali. Macroscopicamente, nos estágios mais recentes, né, a gente classifica lipedema de grau 1, 2, 3 e 4. Né? Grau 4 já tem acometimento linfático, né, são aquelas pernas grandes, pacientes que estão há muito tempo procurando, algo como um linfedema. Tá? Certo. Fica bem grande, bem exuberante, e tem acometimento linfático com fibrose, inclusive, né? Então, eu posso simplificar para quem está olhando, que assim, a gente está falando de lipedema, que é um inchaço relacionado à gordura. Isso. E existe o linfedema. Que é acometimento do sistema linfático, é outro tipo de doença, tá? É aquela pernoca que incha e não desincha. E não... pois é, mas aí então, que tá. No começo ela até desincha, né? Aí nos processos mais avançados tem fibrose. Isso é algo... Então, deixa eu fazer o papel do orelha aqui. O que acontece? Eu vejo uma pessoa que tem esse fenótipo. Uma perna grossa, inchada, aquele dolorida. Mocotó grosso. Mocotó grosso, isso. E aí, assim, onde que eu chamo aquilo de lipedema? Quando que eu chamo aquilo de linfedema? Ou quando que eu chamo aquilo de nada é constitucional e não tem nenhuma alteração? A gente tem que entender que tem a perna que é ginicóide, é própria da mulher, né? A gente chama de lipedema quando tem um aumento do diâmetro e tem um estreitamento ou no punho, ou no cotovelo, ou então nos joelhos e no tornozelo. Tá? Então, ele afina abruptamente. Você sabe como é que eu gosto de fazer essa comparação? É o formato do moletom. Isso. Sabe? Isso. Assim, vem cheio, e de repente faz um cuff aqui. Exatamente. Tá. Uhum. É mais ou menos isso. O linfedema, ele é um acometimento do sistema linfático que pode ter causa intrínseca ou então secundária, né, assim, de uma doença igual pós-ópio, ressecou aqui linfonodo, elefantíase, nem sei se o pessoal que está vendo sabe o que é isso, né, mas talvez hoje o mais comum seja depois uma pessoa que depois de uma cirurgia oncológica faz um esvaziamento. Isso, faz um esvaziamento que faz um linfedema, e habitualmente é unilateral, né? Quando é congênito. Onde deu o problema, né? Exatamente, onde deu o problema. Agora, o lipedema, ele é simétrico. Do lado direito tem igual do lado esquerdo. Tá? Então, tem muito das pacientes que chegam com queixa estética, né? E em relação à queixa estética, a gente tem que ver o que de fato é lipedema. Porque agora é moda. Tudo é lipedema. Tudo é lipedema.
Porque eu imagino que um lipedema em graus, uma coisa é um lipedema grau 4, que você falou, 3 talvez, Sim. mas um grau 1, por exemplo, a pessoa chega lá e fala, eu tenho um lipedema num grau pequeno. Muitas vezes quem acaba diagnosticando é a massagista, é a própria paciente porque viu na rede social. Então, assim, é uma doença que hoje tem um perfil grande de oportunistas, né? E eu tenho uma outra dúvida aqui, que realmente eu, pessoalmente, tenho um pouco de dificuldade de diferenciar as duas coisas, apesar de ter uma ideia. Mas, por exemplo, qual que é a diferença da celulite para o lipedema? Então... Boa. Não, isso é uma pergunta Sim. pertinente. Eu não faço nem ideia. Então, tem hora que eu falo assim, cara, mas beleza, mas parece muito celulite isso aqui. Tem inflamação, tem fibrose, tem retração de pele ali. Tem retração. Agora, a gordura do lipedema, ela é uma gordura túrgida, né? Quando a gente segura ela, você percebe que é como se ela tivesse envolta num líquido, tá? Ela tem um edema. Fofinho. Só que ele é fofinho, mas é como se fosse aquele aspecto de podorange, de casca de laranja. Só que é um casca de laranja, assim, túrgida, que você percebe que tem líquido, assim, em volta. Ela tem nodulações, é uma gordura nodular, né? Enquanto que a celulite, não. Eu não sou dermatologista, né? Eu sei que celulite tem graus também, tem retração, tem fibrose, e é isso mesmo, né? Mas o lipedema, e ela tem uma dor ao tato que é de forma global. Normalmente não tem. Dependendo do grau, eu acredito que até sim. Mas pode ser também que tenha lipedema de forma associada também, né? E hoje você diria que, assim, pela sua experiência, lipedema é uma condição que está mais para subdiagnosticada ou para diagnosticada de forma errada? A minha amostra é viciada. Então, para mim, todo mundo acha que tem lipedema. Chega muita gente já com essa queixa pronta. Não, já. todo mundo chega no consultório e fala assim, doutora, eu olhei no chat GPT. Não, se fosse chat GPT, era melhor, né? Mas, assim, elas chegam e falam, então, eu acho que eu tenho lipedema, porque eu faço atividade física e continua me incomodando aqui, né? É uma queixa estética, muitas vezes pontual, né? E não sei se é uma impressão, né? As pacientes que, de fato, têm a dor do lipedema são pacientes que não sabem que têm essa condição. Quando elas chegam para mim, elas falam, olha, eu estou sentindo a dor na perna, eu não consigo ter tato, né? Assim, a pessoa pega e eu sinto muita dor, é uma dor desproporcional, né? E quando eu vou perguntando, né, sobre a característica da dor, a dor do lipedema é uma dor que não é vespertina, né? Atualmente, a dor das varizes é uma dor mais de origem vespertina, é um edema que regride, enquanto que o lipedema não. O lipedema ele permanece principalmente diante de fatores estressores, né? Então, como que a gente sabe que a paciente tem lipedema? Uma queixa de dor, que é desproporcional, e é uma dor muito doída, muito doída mesmo, que a paciente não sabe falar como que é a dor, que não tem nada que melhora, acorda com dor. Muitas vezes eu tive uma paciente, quer dizer, eu tenho uma paciente, né, que o namorado dela não conseguia encostar na perna dela. Entendeu? Então, assim, o impacto na vida é muito grande, tá? Não é só uma questão estética. Uhum. Então, tem muito do que vem para mim que é uma questão estética e que é uma flacidez, às vezes é uma paciente que está com uma obesidade, né? Então, pode estar associado? Pode. Agora, primeiro, antes da gente ser taxativo e falar que é lipedema, vamos fazer ajuste alimentar, vamos fazer atividade física, né? Vamos organizar os fatores estressores e, muitas vezes, eu fazendo uma opinião impopular, né?
Algumas vezes eu vejo pacientes, eu acho que a paciente está colocando a culpa no lipedema daquilo que ela não faz na vida. Então, essa é uma das frases menos discutidas do tio Hipócrates, né? Que é, se você não está disposto a abrir mão do que está te levando para o consultório, você não devia nem ter ido para lá. Exatamente. E assim... O paciente é o protagonista. Ele é o protagonista. E diante de doenças crônicas, você tem que me ajudar a te ajudar. Se você não tirar fatores estressores, se você não fizer terapia, se você não fizer atividade física, se não corrigir a alimentação, não vai resolver. Tá? E aí gera um paciente que fica irritado, que fala que não resolve, né? Então, não é uma consulta de 10 minutos que você vai chegar para o médico e vai falar assim, eu vim aqui para saber se eu tenho lipedema. Tá, você vai fazer o que com isso, né? Normalmente a gente segue bem um esquema didático de falar da doença, exames e tudo, e termina falando do tratamento, mas eu vou me adiantar porque eu estou super curioso. Lá naquela ponta que a gente vai voltar a falar depois, a pessoa opera lipedema? Existe cirurgia para isso? Existe. Você pode, assim, nos estágios, vou dizer, o retoque. Ah, tá. O retoque, se gerar queixa estética, ela pode, sim, ser operada. Agora, como tudo na medicina, existe também muita gente que opera e não faz o follow-up dessas pacientes. Então, é uma doença crônica. Né? Se você não tirar o fator estressor, não descobrir aquilo que está desencadeando o seu processo inflamatório, vai voltar tudo. E eu acho que tem uma outra consideração aí com relação a esse paciente, porque é um paciente cronicamente inflamado. Certo. Aí você pensa em operar um paciente desse, Sim. numa condição crônica, você entendeu? Sem preparar o meio de campo. o meio de campo. Não é nem o meio de campo, é o campo inteiro, né? Você entendeu? Você imagina, assim, a incidência de complicação e de insatisfação, pensa. Você está operando, você está mexendo ali, ó, próximo do sistema nervoso periférico que está inflamado, que está hiperreativo, muitas vezes não consegue nem tocar. Vamos limpar esse negócio aqui, vamos passar uma cânula do lado desses nervos aqui para deixar o negócio... E não é só isso, você tem muitas outras condições dermatológicas que estão associadas, né? Uma obesidade, flacidez, tá? A celulite pode também estar por ali, né? Tá? Então, eu recebi uma paciente no consultório, que foi a filha dela que foi consultar comigo, né? Para verificar se tinha lipedema ou não, e a mãe tinha me falado que ela tinha entrado com um processo na justiça contra a cirurgiã vascular, a cirurgiã plástica que tinha operado ela do lipedema. E aí ela me mostrou a foto do antes e depois. Na verdade, depois ela ficou com uma flacidez. Por quê? Porque você tem um tipo de pele, você tem que saber se a pele vai retrair. Também, eu não sou cirurgiã plástica, o Azeitona estaria aqui melhor. Azeitona, um cheiro. Para poder, você tem um tipo de pele, né? A pele tem que retrair, tem que estar hidratada. Então, existem outras condições que não só você fazer uma lipoaspiração vai resolver, né? Então, é um paciente que tem alto risco. É o que a gente falou, não prepara o paciente direito, não leva em consideração que é cronicamente inflamado. Não conversa com ele. Não fala prós e contras. Olha, pode não resolver, porque muitas vezes é uma característica do teu organismo. Ó, uma perguntinha aqui para você. Maria Beatriz Cardoso. Doutora, existe algum sinal clínico ou queixa que a senhora considera patognomônica ou altamente sugestiva de lipedema? Não. Eu também acho que... Cara, pra mim, assim, eu bater o olho, eu vou pensar, é o sinal do moletom pra mim. É o sinal do moletom. É aquela perna, assim, ó, que tem um contorno até bonitinho, porque ela é mais cheinha. Assim, E sabe? outra. E no tornozelo ela faz assim, ó. Tchá! Mas muitas vezes é uma paciente que já perdeu peso, né, que tá magra, mas que continua com uma desproporção de gordura localizada. Tá? E tem uma outra pergunta aqui. E essa aqui é interessante, mas a gente tá meio que dando a volta em torno desse assunto, que é como eu consigo diferenciar o que realmente é lipedema. Vejo hoje no Instagram
E parece que tudo é lipedema e todo mundo tem. Então, é porque o assunto tá hypado, gente. Tá hypado. Essa é que é a verdade. E assunto hypado é assim. Não, e tá hypado por quê? Porque muita gente acha que tem lipedema, muita gente quer diagnosticar o lipedema de outras pessoas. Existe um ganho financeiro em relação ao lipedema. Então, gente que vende vitamina, gente que vende laser, onda de choque, como é que chama, procedimento gente? cirúrgico, Radiofrequência. Tem diversos tratamentos. Transcutâneo. E a radiofrequência, ela piora o lipedema, né? Você tem um processo inflamatório, você vai jogar radiofrequência, você vai piorar o processo inflamatório, né? Então, tem um ganho secundário em cima da doença, sabe? E o pior para mim é a venda do protocolo. O protocolo... Você vai vir aqui tomar um sorinho, é isso aí. Aí semana que vem você vai fazer isso, na outra você vai fazer aquilo. E qual que é o problema? Na literatura, quando você vai ver, não tem nada que seja definitivo. É um paciente meio cíclico. Então, ele vai fazer um protocolo de tratamento, aí fica 6 meses longe da clínica, depois ele volta. Tal, Se a gente não achar o fator estressor, não funciona. O que você chama de fator estressor? Pode ser qualquer coisa. Então, os pilares do tratamento do lipedema, entender que procedimentos cirúrgicos, eles são procedimentos de exceção, não de regra, tá? Uhum. Então, primeiro, começar com o tratamento clínico, né? E os pilares do tratamento são atividade física, dieta anti-inflamatória específica, né? Se o paciente não tiver condição, e eu vou entrar numa dieta anti-inflamatória específica, mas se a paciente não tiver condição de fazer dieta anti-inflamatória específica, o que tem de maior nível de evidência é a cetogênica e também mediterrânea, né? Pilar sono, diminuição de estresse, né? Então o paciente tem que fazer terapia. Não pode perder o réu primário, viu, gente? Não pode perder o réu primário, porque tudo isso é fator estressor. Então, é um paciente que você tem que manter muito perto, porque você tem que identificar qual é o fator estressor, entendeu? Tem que ter muita sensibilidade na hora de conversar com esse paciente, tem que ter pessoas bem intencionadas para a gente poder encaminhar, né? Uhum. Então, as minhas pacientes, eu vejo qual que é o nível de impacto que tem na vida delas, né? Porque muitas vezes é uma dor que acha que é de lipedema e, na verdade, é uma dor de doença varicosa, né? Uhum. Então, a importância do cirurgião vascular é isso, é a gente poder determinar o que é uma dor mais parecida com uma dor do lipedema e de origem venosa, né? E a pessoa pode ter as duas? Pode ter as duas, sim. Até porque a própria varize ela é um processo inflamatório, né? Mas pode sim, e perguntar sobre a família, né? Porque atualmente tem uma condição familiar, a mãe tem uma perna parecida, a avó também, tem um componente familiar, né? Então, a gente tem que ser muito, muito interrogativo, né? E interrogativo que, muitas vezes, nem o paciente percebe. Eu fui perguntar para o paciente, ela falou assim, começou a doer, sei lá, há 2 anos. Isso é real, tá? Uhum. Há 2 anos. Aí eu, aconteceu alguma coisa na sua vida de fator estressor no momento? Não aconteceu nada, não. Aí eu, E aí fomos perguntando. No fim das contas, ela, nossa, aconteceu mesmo, nem eu lembrava. Era tipo um super estresse que ela tinha tido no trabalho, sabe? E aí foi fator estressor. Então, a gente tem que ser muito questionador sobre o que acontece. Eu tenho uma outra paciente que ela foi para a Oktoberfest e disse que voltou com uma infecção gastrointestinal horrorosa, né? Porque tomou cerveja, comeu alguma coisa estragada. Salsichão alemão. Quando existem alguns pacientes que eu gosto de fazer um exame de avaliação de intolerância alimentar, né? Uhum.
ele é um exame em que a gente vê qual que é o padrão de reatividade para determinados alimentos, né? Principalmente aqueles que são dosados da dieta mediterrânea. Então, é um exame que não é coberto pelo convênio, né? Ele é um exame relativamente caro, mas eu até falo que é um exercício de conhecimento, porque ele vem num nível de sensibilidade tipo a abóbora, se é reativo tantas cruzes. Quando você vê cevada, ele vai testando todos os alimentos para ver qual que é o seu grau de reatividade alimentar. Né? Que legal. É bem legal esse exame. E essa minha paciente, ela é altamente reativa para pistache, para lúpulo, né, para cevada. Oxi, foi pra então, ela achou que ela tinha tido uma infecção alimentar, na verdade, ela é altamente reativa para cevada. Não nasceu para beber cerveja. A nutricionista dela entuchando ela de leite de coco e ela altamente reativa para coco. Reativa para abóbora. Então, assim, existem... Eu sou reativa, por exemplo, para castanha do Pará. Então, que é um alimento altamente anti-inflamatório, né? Então, existe também esse estigma de vários pacientes que chegam em mim e falam assim, eu estou indo no nutricionista e o nutricionista está fazendo uma dieta anti-inflamatória. Eu vou perguntar, o que é uma dieta anti-inflamatória? Tirou glúten, tirou leite. Aí, gente, você tem uma doença crônica. Você vai tirar glúten e leite do paciente, sei lá, a vida toda? Uma dieta altamente restritiva, sem necessariamente não ser o fator estressor para esse paciente. A chance de insucesso é altíssima. Né? Então, é um paciente que, se for conduzido dessa forma, não vai resolver, vai ficar frustrado. Muitas vezes está generalizando, né? Não, normalmente é intolerância à lactose, o glúten, vamos tirar isso aqui que é o mais comum, né? Ao invés de mapear melhor. Agora, quando tudo é prego, você dá martelada em parafuso. Exato. O martelo só enxerga prego, né? Mas isso a gente está falando de casos assim, que você olha e fala, não, parece que é isso. O duro, velho, para mim é quando chega assim, ó, o paciente tem edema e dor nos membros inferiores, ok? Terceira idade, 60 a mais, né? Usa lodipino, não faz atividade física, tem artrose no joelho, tem dinite no tornozelo e toma rosuvastatina. Bom demais. Cara, você tem que ir tirando... E tem refluxo nas duas safenas. Pronto, você tem que ir tirando nas quatro. por um dos fatores. Porque assim... porque é muito cheio de confundidor, né? Isso vale para qualquer... Agora, gente, vocês repararam que a gente está assim, circulando, mas eu achei muito interessante, Monique, quando você descreveu assim, os sintomas, eu vi o tanto que isso daí faz lembrar, por exemplo, a neuropatia diabética. O tanto, porque, por exemplo, é uma dor neuropática, em essência. Se você aplicar um DN4, você vai concluir que é uma dor neuropática, porque ela tem alodínia, ela não consegue, ela tem piralgesia, tem alteração trófica, provavelmente daí vai ter alguma alteração, eu digo, de turgor, cor, temperatura. Então, assim, fechou. Vai dar o DN4 positivo, vai dar dor neuropática. Mas está errado dor neuropática? Não, a gente tem que aprender isso daí. O nosso organismo, ele tem respostas a qualquer tipo de injúria. É uma injúria por trauma, uma injúria por metabolismo inadequado. Metabolismo, um acúmulo de metabólico, qualquer coisa. Ele aprendeu a responder e a resposta dele é inflamação. Por mais que ela tenha suas nuances, a depender de qual agente estressor, tudo isso que a gente está falando é inflamação, inevitavelmente aquilo vai ter uma consequência tecidual, e lá dentro do tecido tem vaso, tem nervo periférico, e daí as coisas começam a se sobrepor. Então você começa a ter a dor, a alodinia, o choque, o formigamento. Aí você fala assim, não, mas isso daqui a causa é o lipedema. Não, tem um monte de coisa que causa também. E se a gente estender essa compreensão para as doenças orgânicas crônicas, para o diabetes, para a obesidade, para a apneia do sono, para o estresse, a gente vai ver que... As próprias doenças inflamatórias, né? Tudo vai levando você àquilo. Então, o seu
Gen, aquela sua receitinha de bolo que está descrito assim, corpo humano, como fazer? Um Que tá ali no Não existe. manualzinho. Manual. Não, todo mundo tem um manualzinho que chama DNA. Ele tá lá. Em algumas células, as páginas estão coladas, só abre umas. Em outras células, tem outras páginas que estão ali para poder ser usadas. E aí, dependendo de como que é para cada um, né, o manualzinho, a pessoa vai ter um fenótipo. Sim, são os Diferente. fatores de DNA associados aos fatores. E esse é um Ambientais. entendimento que lá no começo a gente mencionou, que é a questão de você dar valor ao genoma, dar valor à expressão do gene para cada indivíduo, né? E quando você fala o lipedema tem uma característica familiar, não é à toa, Não é à toa. né? Naquela família, o organismo aprendeu a reagir. E tem um detalhe interessantíssimo sobre o que você está falando no contexto da inflamação orgânica. A nossa espécie atual, sapiens, ela foi naturalmente selecionada, né? O homem do jeito que a gente vê hoje, quem sobreviveu foi quem inflama mais. Sim. Porque tem um sistema mais imune, mais reativo, que consegue bolar respostas imunológicas melhores, consequentemente você se manteve ao longo do tempo. Entendi. Você entendeu? Existiu em algum momento uma subespécie de seres humanos que tinham um sistema imune mais preguiça. Esse não veio, não ficou. Não ficou. Você entendeu? Não vingou. Então, na verdade, a gente chegou aqui hoje como espécie porque a gente tem um sistema imune competente que é capaz de gerar reação inflamatória e lidar com isso, e aprender a lidar com o antígeno e tal, e tal. Só que tem um problema. Ele é muito zangado. Exato. Os soldados que ficaram, irmão, são bons. É tudo sniper, você entendeu? Esse é o problema. Eu entendi. Eu vou aprendendo sobre lipedema, né? Não, mas, Monique, então, a gente tem umas imagens. Tiagão, coloca aí. Porque eu acho interessante a gente falar tudo que a gente mencionou, trazer para uma... Seu Tiago... Rapaz, eu acho que eles estão numa discussão acalorada que eu tô ouvindo o Thiago aqui. Ó. Eles estão falando da Oi. viagem deles. Então, vamos lá. A gente vai ver Eu vou como xingar. é o lipedema. Ei! Rapaz, era bom o outro estúdio, a gente tacava uma pedra. Não, então temos um pequeno problema aí. Temos um pequeno problema técnico. Daqui a pouco as imagens estarão no ar, não se preocupe. Monique, é difícil tratar de lipedema? Demais. É. Demais. Ó. A gente está aqui agora com a imagem. Por favor, Monique, o que é isso que a gente está vendo? Você consegue ver bem aí? Olha, isso pode ser celulite também, né? Essa pele enrugada, Pode isso... ser celulite. Aí a gente não está vendo aquele negócio do gargalo, né? Do lipedema. Não. Pode ter uma celulite associada, tem uma desproporção, né, do braço para a perna, mas tem mais aspecto de celulite, né, do que de lipedema, né? Vamos ver a próxima, então. Temos mais? E aí? Aí a gente já tem um padrão de lipedema, né, em que você tem um aumento ali do coxim gorduroso perto do joelho, né? Inclusive, essa queixa do joelho é uma queixa muito importante estética, é muito comum, né? A protuberância do joelho não definida. Ah, tá. O joelho fica para dentro. Isso. Quase que um umbigo. Isso. Então, isso é uma queixa bastante comum e também o aumento do coxim gorduroso na porção medial. É isso que eu ia falar. O joelho é mais gordinho do lado de dentro. Principalmente na tíbia ali, ó, na porção proximal ali, ó. Incomoda demais. Dá para ver bem paciente. nessa imagem, né? E é engraçado que o paciente vira para mim e fala assim, doutor, mas o povo tem a canela seca, o que eu tenho aqui? Aí eu viro, na maior cara de pau do planeta, e falo assim, isso é fofura, meu bem. Isso é fofura. Deixa eu perguntar, se fosse para graduar, que grau você daria para esse lipedema, assim, aproximadamente? Isso não é um grau 4, Não, de forma nenhuma. Eu teria que ver a perna toda, né? Mas 1 grau
2 para 3. Aí você vê, cara, aquela pernoca redondinha ali, ó, o mocotó, né, que é o famoso, é a área que tá acima do tornozelo aí, pra quem tá nos ouvindo. Você vê que É ela bem é bem redondinho, fininha, assim, né? e parece que a pele é bem fininha ali, assim, ó. Olha só. Ali, olha, a última paciente já é um lipedema num grau mais avançado. Desculpa, eu olhando aquela... Tem que eu falar no olhando aqui, microfone. só manter a sim. direção. Eu olhando aquela última imagem, a última que eu falo é a que está Sim, mais à sim. direita da gente, né? Ali pra mim é misturadão, É é um- lipedema, falaria um linfedema. grau. Eu falaria Não. linfedema, não? Não, aquele é um lipedema grau 4, né? Olha Nossa. só, é extremamente simétrico, isso Sim. me chama atenção, Sim. né? Olha só. Pra mim ali filariose, irmão. Vamos tratar com... É por isso que você não... Olha só, tá vendo? Isso é simétrico, pô. É simétrico. Porque o linfedema, atualmente, ele é Filariose. assimétrico, né? Eu ia pedir. Deixa eu perguntar, então, as outras pessoas ali da imagem, o que você diria? É difícil, assim, a gente É complicado, né? falar só por imagem, mas né? Aquela pessoa que tá assim... É porque a última, na verdade, tem só uma perna, mas aquela última que tem as duas pernas, me pareceu Ô, filho, até normal, aí não? na sua avaliação tem duas últimas, é a última da esquerda e a última da Não, direita. É porque quem tá vendo a imagem, a imagem mais à esquerda tem só uma perna. Então, assim, eu tô dizendo da direita para esquerda a terceira pessoa. Nossa, eu tô confusa. Capaz, ó, começa assim, ó, da esquerda pra direita, igual todo mundo começa. Da esquerda para a direita, as pernas número 2 e 3. Aham. Então, a perna número 3, teria que examinar a paciente. Eu acho precipitado a gente falar que é um lipedema, sabe? Eu até agora não entendi o seu sistema de contagem. Você começou meio, 1, 2, 3, ou é 1, 2, 3, 4? Cara, isso aí, quem já fez aquele livro do homem que calculava sabe. Eu tô contando pernas, eu não tô contando pessoas. Ah, ok? então tá bom, eu tô contando Então- pessoas. Eu Então, também tô vamos lá. contando pessoas. Então vamos lá. Isso que eu tô Assim, falando. Ele combina com ele mesmo, você entendeu? Ele sai contando o negócio. Isso é o mal da minha vida, mas deixa eu falar uma coisa. pra você. Gente, tem que ser neurocirurgião mesmo, Ó, né? Ó, Temos 7 pernas na imagem. Ok. Ok? Temos 7. eu tô vendo um aqui também. Não, eu tô vendo assim, ó, meio, Meio não. 1,5, 2,5, 3,5. Mas tá bom. Pronto. Tá bom. Então, na sua contagem. quando a gente temos o meio da esquerda e temos o 1 e o 1,5, certo? Certo. Essa que é o segundo indivíduo da esquerda para a direita. Me pareceu um tanto quanto normal. Cara, Eu esse não aí sei. pra mim é o seguinte, ó, vai malhar. Eu, assim... Não há uma desproporção, né? Certo. Claro. Vai malhar, Tá. vai malhar. Né? Academia, Né, caminhadinha. direto. E hoje a gente tem um perfil de pessoas imediatistas, né? Todo mundo quer um nome, todo mundo quer um diagnóstico confirmado. Eu quero que você, tanto que quando vão ao consultório, a pergunta é: eu vim aqui para confirmar se eu tenho lipedema. Mas, tipo, já segunda opinião. É tipo segunda opinião da pessoa mesma, né? Que viu na rede Eu social. mesmo. Tipo, A primeira opinião do Instagram e aí a sua é a segunda. Então, dá bem, vontade de beleza. falar, muitas vezes dá vontade de falar assim, poxa, desculpa, foi mal aí, Miss. O que eu posso fazer por você além, né, de Tem um endossar o resultado? Tem um meme antigo, né? Que se você veio pra cá ter uma segunda opinião e a primeira opinião foi do Google, por favor, busque o Yahoo. Então, assim, é muito precipitado a gente taxar, né, de lipedema. É uma doença crônica. A pessoa vai ter que fazer um controle a vida inteira, vai ter que fazer uma avaliação alimentar, atividade física. Todo mundo tem que fazer atividade física, né? E existe muito mito de, não posso fazer atividade física X, Y, Z com lipedema também, sabe? Tem muita desinformação. Existe restrição? O problema para mim é que a internet é um lugar maravilhoso, mas ela dá palco para muita desinformação. Ela dá palco para muita gente que, infelizmente, está passando informação errada, e aí por várias razões. Muitas vezes porque, quando vai fazer uma seleção de artigo para falar sobre um determinado tema, escolhe os artigos com viés de seleção.
Né? Vou escolher os artigos que estão defendendo o que eu estou querendo falar. Um dos maus do século. O importante é concordar com aquilo que eu estou falando. Outro problema nesse mesmo palco é você usar o viés pessoal. Pô, eu preciso de pacientes com lipedema porque está girando a minha clínica. Você entendeu? Então eu vou falar de tudo relacionado àquilo que eu vendo dentro da minha clínica enquanto tratamento, seja protocolo, seja laser, Sim. seja massagem, seja, sei lá, radiofrequência, onda de choque, whatever. Crioterapia, né? E o grande problema que eu vejo é assim, quando a gente senta e vai falar assim, olha, literatura fala isso. Isso não é novo, não. Se tu for na literatura e for lá no livro O Alienista, muda a doença, mas a estratégia é a mesma também. Então, sim, e a estratégia para a grande maioria dessas coisas, porque todo aquele inflammaging, né? Quer dizer, é a inflamação que é secundária ao envelhecimento e os seus hábitos de vida que são ali continuados durante décadas e que levam décadas para se manifestar enquanto doença. O que você tem que fazer? A correção disso e esperar décadas de tratamento para que haja a correção das décadas de cagada que você fez para trás. E também ter maturidade. Em francês, assim, fica bem posto. E também ter maturidade para falar, olha, eu vou mudar de estilo de vida. Porque não adianta você se apelidar como uma pessoa, né? Taxar como uma pessoa com lipedema e, tipo, eu tenho lipedema e a vida é assim. Eu tenho diagnóstico, vesti a jaqueta do diagnóstico. Mas sim. O problema é o lipedema. Mas não vou mudar. Eu não vou mudar. Deixa eu puxar esse gancho e perguntar para ti, por exemplo. A gente fez em alguns momentos, a gente mencionou fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que tem uma característica muito interessante, que ela se baseia, a terapia da fibromialgia é baseada num tripé. Eu falo isso para assim, um banco de 3 pernas. Se você tirar uma perna de um banco de 3 pernas, você vai cair. Então não vai dar errado. O tripé é uma coisa, banco de 3 pernas é outra. Não, mas é algo sustentado em 3 apoios, ô senhor. Muito obrigado. Mas vamos lá. E quais são esses apoios? Atividade física. Que nunca querem fazer. Sim. Uma atividade física, um equilíbrio mental, psicológico, emocional, cognitivo. E o terceiro é a medicação, que ela vai entrar como um adjuvante e vai colocar você. E aí, no caso, a gente já mencionou a questão da adaptação à vida, né? Hábitos de vida que tem que ser repensados. A gente mencionou a questão da atividade física, né? Medicação. Há espaço para a medicação ajudar uma pessoa que tem lipedema ou ela só ajuda no contexto de ajudar os outros fatores? Eu pergunto porque a gente mencionou os análogos de LP1 e eu não sei como são muito recentes. Qual o papel? A gente não sabe o mecanismo ainda, né? Mas sabe que realmente há uma melhora dos sintomas, né? Com os inibidores de LP1. Isso é uma coisa pessoal. Não vi nenhum estudo sobre isso, mas os flebotônicos, né? A gente tem uma classe de medicação que são os linfocinéticos, né? E os flebotônicos, cujo princípio de ação também tem uma ação nos macrófagos, né? Nas células inflamatórias da parede dos vasos, né? E também tem uma questão linfocinética. Então, para pacientes com edema, né? Às vezes os pacientes até perguntam se a gente está passando diurético. A gente não passa diurético, tá, gente? A gente passa medicações linfocinéticas que melhoram o sistema linfático, né? E também atuam no processo inflamatório. O nível de evidência para as doenças venosas é um nível de evidência 2B, né? Então... Ok. Moderado. Ok. Vamos colocar. Ok. Eu já usei. Eu acho que melhora, tá? Mas, assim, nível de evidência, né? Legal. Mas não é um nível de evidência, por exemplo, de meia elástica, né? Que é alto, acho que é um A, alguma coisa assim. Gente, mas meia de compressão é vida, vocês não estão entendendo. É bom. Porra. As pessoas que não usam e falam que tem dor, gente, eu não consigo entender como uma pessoa prefere ficar com uma dor do que usar uma meia elástica. Eu acho tão confortável. No caso, a evidência é alta até para dor, então. Para dor e também para, inclusive, você que está pedalando, de recuperação. Nós temos botinhas de compressão pós-pedal.
Isso aí. Quando eu vou fazer artrodese, que vai ficar 12 horas em pé com esse sujeito aqui, ó, eu boto meia de compressão. E quando eu tava gordo, então, se eu não colocasse, cara, ficava doendo. É uma dor, e a dor é muito enjoada. Eu não sei como uma pessoa prefere ficar com dor do que usar meia. Mas, enfim. Então, existem algumas pacientes que eu uso linfocinético. Eu sei que a dor ela é de origem, né, associada muito mais para o lipedema do que para a doença venosa, e que muitas vezes eu não vejo, né, inclusive, estigma de doença venosa, porque eu faço o Doppler da paciente, né? Cara, tá aí. O Doppler ajuda no diagnóstico do lipedema? Não. Existem alguns outros exames que... O diagnóstico é clínico, né? Mas, muitas vezes, o paciente... Até para a gente ter uma coisa homogênea na hora de conversar, né, de fazer estudo. Então, tem que ter uma quantificação, né? Para dor, são basicamente os scores, né? Assim, porque a gente não tem muito como quantificar. Mas, para lipedema, a gente já tem usado o ultrassom, né? A aferição do ultrassom, o aspecto do ultrassom. Agora, é difícil de fazer, por quê? Porque são sondas superficiais, sondas de pele. Baratinha, aquela sonda pequenininha. Exatamente. A sonda de pele é caríssima, sabe? Então, assim, são ultrassons... Ela é desse tamanhozinho, assim, parece uma botinha. Ela é uma sondinha bem pequenininha que usa para face, né, para pele. Ela tem uma resolução maior que a ressonância. Ela começa em 17 MHz. Vai, acho que é 17 a 22. A maior profundidade dela é 2 centímetros. Então... Doutor Marcos Vinícius e doutora Mariana, se estiverem ouvindo. São sondas muito, muito sensíveis, né? Então, e é difícil, porque são muito caros, né? São aparelhos muito caros. Uhum. Então, a professora Amato publicou, né, a quantificação do lipedema com ultrassom. Então, hoje, teve um dia que eu peguei um Doppler, eu pedi um Doppler venoso de uma paciente, que não fui eu que fiz. Quando voltou o exame, tinha aferição de lipedema e não tinha a quantificação das varizes que eu queria, né? Oh, beleza! Aí eu olhei e falei assim, mas gente, assim, né? Acho que a pessoa estava mais preocupada em aprender sobre fazer exame de lipedema, mas eu pedi, na verdade, foi para ver refluxo safênico, né? O hype tá em todo lugar. Cara, mas aí, assim, com todo respeito, é de cair aquele órgão daquele outro local, você entendeu? Porque assim, você pede você pediu o Doppler, você colocou lá, indicação, insuficiência venosa periférica. Gente, custa falar se tem ou não tem? Porque eu não entendi, assim, de fato. Descreveu tudo, assim, diâmetro, né, a espessura da pele, não sei o que, lipedema e tal, mas eu não perguntei sobre isso, né, porque o diagnóstico é clínico. Mas, assim, já existe quantificação, né, você pode fazer uma cintilografia de corpo inteiro, né, para ver quantificação de gordura também. Pede linfocintilografia ou pede cintilografia de corpo total? De corpo inteiro. Cintilografia de corpo inteiro, né? Tem as próprias balanças, né? A gente pode fazer uma bioimpedância e perceber que há um padrão, né, de gordura mais pronunciado nos membros, né? Uhum. Superiores e inferiores, né, em relação à gordura visceral. Então, assim, são exames que são indiretos, né? Inclusive a própria tomografia, né? Você consegue... Tem relato de tomografia em que você vê um padrão de lipedema, aquela depósito de gordura menos visceral, mais nos membros, né? Quando a gente faz a reconstrução. Nossa, tomografia de corpo inteiro. Vai, toma uma tonelada de raio. Quem nunca? No pronto-socorro. Quem nunca? Adorava colocar aqueles politraumatizados assim, olha, no... Ju. Não, todo mundo fez isso. Aí no politrauma você coloca o povo lá na tomografia, depois faz aquela reconstrução linda. Aí a gente fala assim, mas, dependendo da capotada que você teve. O cara chegou inconsciente. Não, eu entendo. Isso faz parte. Faz. E outra coisa, isso muda desfecho.
Exatamente. E é legal, a gente vai reconstruindo assim, vai tirando as reconstruções, sabe? Você fala, tirei pele agora. Mas que fique muito claro, você está citando aqui um monte de exame que é... O diagnóstico é clínico. Exato. O que manda é a clínica. São exames complementares, meu povo. O diagnóstico complementares. O diagnóstico é clínico. Senão, se o seu doutor te avaliou, se o doutor levantou da cadeira dele, te examinou, se você se encaixa nos sintomas e no exame físico, você tem um diagnóstico. É igual a hipermobilidade. Tem um monte de exame. Vale a pena? Não, o diagnóstico é clínico. Mas eu quero um exame. Então, mas isso faz parte, muitas vezes, do consciente do paciente. Assim, não, mas se eu não tiver um exame para confirmar. Só que o problema, assim, o problema do lipedema é que é uma doença tão complexa, tão multifatorial e tão investigativa que eu penso, né, que um paciente que chega no consultório e fala, eu preciso de um exame, você não tem uma relação médico-paciente boa o suficiente para que você consiga acompanhar esse paciente de forma apropriada. Uhum. Né? Então, assim, como é que você vai investigar um paciente, acompanhar ele, e o paciente vira para você e fala, eu preciso de um exame para confirmar. Você está confiando ou não? Confirma, né? Tem muita coisa que não assim, você está construindo uma relação ou não? Não é sobre soberba, né? Tipo, eu sou o dono da verdade. Mas, assim, para mim, isso já é uma quebra de... Um deal breaker. Uma quebra de relação. Entendo. É porque é algo que não é nem um pouco saudável, esse tipo de posicionamento, né? A gente encontra isso. Meia de compressão para lipedema. Funciona? Não. É porque... Crônico, né? É um edema crônico de uma gordura com um grau de turgidez assim, maior, paciente, né? Que não inflamado cede. com uma meia. Drenagem linfática melhora. Isso. Drenagem linfática. Drenagem linfática melhora. Tá? Então, fazer uma drenagem linfática é bom que ele tem uma lentificação também, né, do sistema linfático. Então, drenagem linfática ajuda muito. Tá? E atividade física, o que a gente tem de maior nível de evidência, né? Ontem mesmo uma amiga minha, fisiatra, né, falou que ela queria que uma paciente dela corresse. Né? Uhum. Só que o médico, acho que é vascular, não sei, falou para ela que ela não pode de jeito nenhum fazer exercício de impacto. Você está com cara de ortopedista, hein? Não. Pensei igual, mas tudo bem. Não sei. Mas falou que ela não podia fazer de jeito nenhum exercício de impacto. Assim, o que a gente tem de maior nível de evidência de melhora dos sintomas são aquelas atividades físicas na água. Por quê? Porque, de fato, você não tem impacto. E a gente sabe que as pacientes de lipedema, elas têm uma musculatura que é menos forte do que a população geral. Então, assim, existe uma fragilidade muscular. Então, principalmente ali perto do joelho, né? Uhum. Então, tem que fazer um fortalecimento da musculatura, né? Agora, quando você tem uma atividade física em que tem grande quebra de fibra, você está gerando um processo inflamatório, né? Então, tem que ser um tanto tem que ter uma medida. Tem que ter uma medida. Então, ele tem que ter uma medida a ponto de você conseguir fazer um estímulo muscular, mas ela também não pode ser tão exacerbada a ponto de deixar a paciente mais inflamada. Mas não tem nenhuma atividade física que é contraindicada, tá? Isso aí, para mim, é igual você virar e falar assim, o cara tem problema no joelho, não pode fazer agachamento. Ótimo, você condenou a pessoa a viver de pé o resto da vida. Mas, não pode agachar. Mas muitas vezes também o paciente ele compra aquilo que ele quer ouvir. Não, beleza. Mas assim, pensa, você não pode agachar. Como é que você vai sentar? Numa mesa, igual a gente tá aqui. Mais legal. Ir no banheiro. Agora a gente caga em pé. Porque eu não posso agachar. Você entendeu? Mas, cara, tem umas ideias, cara, que você não pode comprar. Você entendeu? Como é que eu vou entrar no carro sem agachar? Você entendeu? Você vai dar de ponta lá. Caiu a chave no chão. Fudeu. Derrubei o negócio no chão. Então, assim, cara, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e tal, porque, cara... Mas as pessoas não têm cuidado com o que falam.
A maioria. E o pior, né? Fala e condena, né? Fala, condena, e aí a pessoa chamada paciente que tá ali compra a ideia. Fala, puta, mas eu não posso agachar. Beleza, fica em pé aí. Já que você tá na consulta e não pode agachar. Cara, sério, assim, tem que ter, sabe, um pouco de bom senso. Não pode ter exercício de impacto. Tudo bem, não vai correr 500 quilômetros, não vai fazer uma maratona, você entendeu? Mas você pode fazer exercício de fortalecimento, não necessariamente de impacto, e a pessoa vai melhorar a qualidade de vida dela. Outra, quando você tem que melhorar, você tem que procurar. Porque quando a gente fala atividade física, muita gente pensa em academia, né? Aí fala, não posso fazer atividade física nenhuma, né? A ideia é comprada errado. É o não querer mudar, você entendeu? Não querer mudar. É do tipo, não, eu tô muito satisfeito do jeito que eu tô, apesar do lipedema, da hipertensão, do diabetes, a gente toma 900 comprimidos durante o dia e as coisas estão equilibradas. Você entendeu? É muito mais difícil, e isso eu falo profissionalmente para mim, convencer uma pessoa a mudar estilo de vida. Quando eu comparo isso a prescrever, por exemplo, um flebotônico. Prescrever um remedinho que vai melhorar a circulação. A opção que não interfere no meu estilo, não estou falando no meu, mas assim, no meu estilo de vida, é muito mais confortável do que aquela em que eu tenho que mudar padrões de vida. Sim. E o que o ser humano procura desde que o mundo é mundo? Desculpa. Conforto. Conforto, facilidade. Conforto. Na época em que a fluoxetina foi lançada e o Prozac chegou, era chamado de comprimido da felicidade. Era. Não era? Grandes então, invenções. Por que isso? Grandes invenções da humanidade. Controle remoto, iFood. Mas conforto. Não, mas o iFood, a filho de criança pequena, ajuda. e não é para comprar comida, é para comprar banana. Não fale do iFood. Olha. Não fale. Cara, eu me divorciei do iFood. Não, eu sei, mas eu também uso para compra de supermercado. Adoro. Às vezes também. Eu já pedi Tilenol 2 horas da manhã. E chegou? Chegou. Não, isso 2 horas da manhã. Mas eu entendo. Menino com tudo quanto é remédio não resolvia. É porque isso é engraçado. Eu vou aí de novo. Pencast sendo Pencast. Vamos lá pro TDAH. Um pouquinho. Ano passado, quando eu fiz a minha viagem para a China, eu fiquei impressionado. O tanto de gente que trabalhava de entregador. Porque absolutamente o que você quiser chega na porta da sua casa em 1 hora ou 2. Ô, louco. Mas assim, fale o que é e chega. É insano. Fale o que é e chega. Não tem um Ficou nível estranho. de Eu posso pensar em várias coisas aqui que Não, eu seria cara. capaz de pedir e eu acho que ia demorar umas 2 horas, pelo menos. Cara, na China ia chegar com você em 1 hora ou 2. Era impressionante aquelas motoquinhas, bicho, as motoquinhas tudo elétricas, pareciam umas abelhinhas. Vum. Aí de você, se andasse desatento, a motoca passa e diz só, toma uma buzinada, quando chega bem pertinho. Agora Então, deixa eu perguntar engraçado. um negócio. A gente vê o iFood chegando nisso, né? Quer dizer, tá entregando de tudo e, cara, vai aumentar. Eu vou continuar de você. Ainda Pra mais. mim foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Ele salivou, deixa eu dar um tempinho. Não, é porque eu tô Ele voltando tá pensando, pra onde eu tava. pensando no hambúrguer que ele deixou de comprar no iFood. Ele salivou um pouquinho. Salivou. Olha só. Ele tá dançando e colocando os hambúrguer dele. Não, uma coisa... Mudança de estilo de vida, gente, É um inflamatório. inferno. Mas vale a pena. Cara, agora teve uma coisa dessa história assim, do divórcio do iFood que pra mim foi interessante. Você vê, tinha um relacionamento importante, foi divórcio. Você construiu a casa, mas em cima de um cemitério. Olha só. Coisas assim que ficaram mais legais, por exemplo, depois que a gente tirou o iFood da rotina. Né? Porque o iFood lá em casa era rotina. Cara, primeiro, a gente vai nos lugares agora. E tem uma vantagem gigantesca de você ir num restaurante e comer lá, quando você, por exemplo, pede a comida e ela vai ser preparada e ela tem todo aquele trajeto até chegar na tua casa porque ela continua cozinhando ali. Então você não come a comida com a mesma qualidade, né? Isso é verdade. E você perde uma oportunidade de convivência familiar.
Porque até que o iFood chega, tá cada um no seu canto fazendo um negócio, chega, senta ali, cada um pega uma porção, volta pro seu canto, muitas vezes, não come na sala ali. E quando você sai de casa, velho, pra ter esse momento, você tá estreitando laços ali, entendeu? Então, assim, pra mim isso foi muito legal. Eu gosto muito de hambúrguer, você sabe. É uma das minhas refeições prediletas. E assim, cara, tem umas hamburguerias aqui em Brasília que são né? Ok, muito Então, bom. assim, cara, é muito mais legal você ir na hamburgueria comer o bicho fresquinho, Concordo. recém-saído da chapa, do que ele chegar lá em casa, o negócio foi murchando, pãozinho ali, foi se embebendo no suco das coisas que tava ali, misturando com... Então, assim, a mesma coisa com a pizza. Mas a banana... A banana ela vem embalada. Então, não vem embalada. Ela vem embalada, porque senão você vai ter que pegar... Olha só, uma amiga minha, oncologista, Mari, maravilhosa. Toda vez que eu vou no mercado, eu lembro dela. Ela pega o carro, para no mercado, vai no mercado, pega o carrinho, aí vai no carrinho, vai na gôndola, pega o produto da gôndola, coloca no carrinho, do carrinho coloca no caixa, no caixa Sacola. coloca na sacola, do sacola coloca na caixa, que é no carrinho, do carrinho no carro, do carro pro carrinho, do carrinho para casa, da casa para dispensa. Bingo, padrão. Aí você descreveu o trajeto da compra, mas ela faz isso para uma banana? Uma única banana? Não, uma banana não, né? Mas... Não, um rolê desse é um cacho. Então, Ok. assim, pro hambúrguer, ok, mas pra banana... Não, se for um negócio... iFood! É verdade, o que ela falou assim, se você fizer isso para um hambúrguer, tá ok, mas e para banana? Não, Por que gente, que mas tá? ó, foi criado um negócio... Não, mas ué. Não, peraí. Foi criado um negócio, uma lista de compra, né? Você não conhece. Você não vai... Não, tá. Eu já morei sozinho, eu já comprei coisinha, mas vamos lá, gente. Mas Normalmente eu é uma conto- listinha. vai. Mas eu concordo com você, mas isso daí tá muito mais relacionado a um planejamento mal feito do que um negócio errado. Porque assim, né? Concordo, eu tô falando a mesma coisa. Você planejou errado sua compra da semana, beleza. Mas no fim das contas... Mas é um saco no mercado, cara. Tem gente que gosta. Eu acho Não. uma perda de tempo. Eu gosto de mercado também. Eu gosto. Eu gosto de mercado também. Mas assim, eu gosto com uma reserva. Uma coisa é a gente gostar porque faz ocasionalmente. Outra coisa é a pessoa ter que comprar, porque se não comprar, não tem em casa. É bem diferente. Escuta, eu sei que se deixar, a gente continua aqui mais 20 Nós não minutos estamos falando de compra. linfedema, Não, verdade. é não linfedema. olha Vamos só. voltar pro assunto? Mas eu ainda queria dizer que uma vez eu fui na feira lá perto de casa e comprei Continuamos no mercado. 2 bananas. Porque eu precisava para fazer a receita. Quando eu peguei e virei pra moça da feira com 2 bananas, eu perguntei quanto é. Ela olhou pra mim e falou assim: doutor, Pode levar. soma aí que depois eu te cobro. Bota na conta aí. Que eu não vou te cobrar. Não, pode levar. Enfim. Né? Agora, cirurgia pra esse negócio. Então, muito cuidado, né, com quem faz. É uma cirurgia estética? Ou ela é funcional? Até que ponto eu posso Ela colocar? pode ser estética e pode ser funcional, tá? Então, muitos pacientes, quando operam de lipedema, é claro que a cirurgia ela vai passar antes por todos os steps clínicos, né? Até porque operar uma paciente em pico inflamatório, o corpo ele reage com uma maior produção Sim. de gordura, inclusive. Tá? Então, tem... Reação metabólica ao Isso. trauma. Né? Então, tem que passar pelos steps clínicos para depois pensar num procedimento cirúrgico. Né? Então, a paciente melhora da dor, né? Melhora da fadiga, né? Então, ela acaba sendo funcional também, né? Mas o objetivo não é ser funcional. O objetivo é ser estético. O funcional é o clínico. Muito bom. Acho que isso daí é uma frase que... Funciona bem, orienta bem. Eu acho que o grande segredo tá... Um tripé, como você gosta de falar. Vamos Mas um lá? tripé, não é um banco de 3 pernas, não. É um tripé. Ok, vamos lá. Não fica olhando hype.
primeiro. Segundo, faça um due diligence na hora de escolher quem vai te tratar. Para de olhar quantos seguidores o doutor tem, dá uma olhada. Um escrutínio. Faz um escrutíniozinho, né? Vê o currículo do doutor, vê se o cara tem publicação, vê se tem participação em congresso, vê se... Tente conhecer, assiste aí o podcast da gente, por exemplo, conhecer a Monique. Enfim, faça isso aí e esteja disposto a abrir mão dos hábitos de vida que te levaram para a porta do consultório. Então, se você fizer essas 3 coisinhas, você vai ter muita alegria, tanto para tratamento quanto para diagnóstico, não só do lipedema, né? Mas como eu acho que de uma miríade aí de problemas que podem surgir ao longo da vida. É sempre difícil falar de condições crônicas sem abordar esse assunto. Não tem como, não é verdade? Existe hoje até uma vertente da medicina que se coloca como a medicina do estilo de vida, né? Na verdade, é uma coleção de todos esses mau costumes que a gente vai desenvolvendo e que precisam ser repensados. Monique, eu não vou dizer que eu domino o assunto agora não, porque como você bem falou no começo, a gente continua aprendendo, né? É o Ayrton Senna correndo ainda para ficar bom. Mas... Ele não gostava da chuva não, viu? Não. E ele não tinha lipedema, porque era um cara que malhava que só. Mas assim, é importante dizer para aquela pessoa que está assistindo a gente, que teve ali parte das dúvidas esclarecidas, mas tem uma condição... Como é que as pessoas te encontram? Como que elas falam? Assim, rapaz, eu vou dar um pulo lá para a doutora dar uma olhada. Eu atendo na Angioplástica, na Asa Sul, né? E na Longevitar, na Asa Norte. E vocês conseguem me achar pelo meu Instagram, doutora Monique Fernandes Vascular. Vamos colocar o Instagram dela aí. Olha o arroba ali. Essa é a magia da internet. Olha lá que beleza. Rapaz, não é isso? Tecnologia é um negócio bacana. É um Você negócio imagina bacana. que antigamente tinha que montar um... Não, uma a gente ia cartolina. passar com... Como era o nome do Liminha com a plaquinha aqui? Numa vibe retrô. Eu precisava, assim... Então, agora que a gente está caminhando para o final, Monique, manda uma mensagem para os colegas que estão aqui assistindo a gente até agora. Gente, muito obrigada pela audiência, como sempre. Muito maravilhoso vir aqui no podcast, no Pencast. Eu amo vir aqui, vocês sabem, né? Olha... E o meu recado é: tenha muito cuidado com a informação que vocês estão comprando, né? Procure médicos que tenham título de especialista, né? Gente que se estuda, né? E valorizem, né, quem estuda, porque custa caro, custa tempo, né? Custa abnegação. Então, saibam valorizar, né, os profissionais que se dedicam a vocês.